Boa tarde. Eu tô aqui, eu ia cortar o cabelo, ia fazer a barba, cortar um pouco o cabelo, ia fazer a barba. Só que nós estamos no lockdown. Olha que legal. Todo mundo que é empresário pequeno, todo mundo que precisa trabalhar, todo mundo que depende de um dinheirinho para pagar as contas, tá fechado. E esse lockdown, eu gostaria muito que você comentasse aí o que você acha, para tentar entender se nós estamos salvando algumas vidas ou estamos acabando com todas elas. Esse é um dilema difícil de responder, porque o lockdown ele é feito para tentar diminuir o número de contaminados do Covid. Na realidade, cara, isso daí não é comprovado que acontece. É mais comprovado se você ficar travando todo mundo dentro de casa, um que sai e vai para algum lugar, volta contaminado e contamina todo mundo que está dentro do mesmo lugar. Aí, para agravar a situação, a gente mora numa cidade muito grande. A cidade, ela é enorme. E espalhado por essa grande cidade, você está cheio de gente, na minha opinião, irresponsável, fazendo festa clandestina numa época dessa, fazendo bailes, funks em comunidades que não é hora. Eu acho que assim, baile funk em comunidade, festa em casas alugadas, fechadas, tudo isso é válido, é opção de cada pessoa ir e voltar para onde ela quiser. A única coisa fica é a irresponsabilidade das pessoas de querer ficar tendo esse contato coletivo numa hora desnecessária. E aí o que acontece? Muita gente está sendo contaminado, na minha opinião, em função desse tipo de situação. Porque você vai falar que nós estamos fazendo lockdown e está resolvendo alguma coisa, desculpa eu não sou jornalista, eu não sou ligado a nenhum tipo de grupo de imprensa, eu não sou ligado a nada. Mas, cara, as pessoas que precisam ir trabalhar, os trabalhadores de qualquer tipo de classe social que usam transporte público, eles já estão tendo uma dificuldade de poder ter que enfrentar essa situação. Os hospitais estão lotados. Se você precisar ir para o hospital hoje, a situação é complicadíssima, é uma coisa muito perigosa. Então o que acontece? Na minha opinião, o cara que trabalha mesmo, é isso que os políticos deviam pensar, porque o cara que trabalha mesmo, esse cara, ele usa 2 máscaras, ele usa álcool gel, ele lava a mão, ele faz o diabo a 4 para se manter saudável, porque a maioria das pessoas na situação de trabalho, para poder depender desse dinheirinho para pagar as contas, elas não têm seguro saúde, cara. Tem muita gente que não tem seguro saúde e não pode pegar essa doença para correr o risco de ter que ir para um hospital. E você sabe qual é o resultado às vezes. O resultado pode ser catastrófico. Eu aqui estou agradecendo, porque o ano passado eu peguei Covid logo no começo, foi em março, abril do ano passado. E graças a Deus eu consegui passar por isso de uma forma até que boa, apesar de ter tido uma lesão grave no pulmão. E hoje em dia eu não sei porque muita gente reage a formas diferentes ao vírus e complica a vida de muitas pessoas, às vezes, se pegar. Eu tive parente que morreu, parente direto, tá? O irmão da minha mãe, não faz 2 meses, pegou o Covid em Florianópolis e morreu, cara.
Morreu em 2 semanas. Ele pegou o Covid, nós alertamos ele, falamos, meu, vai para o hospital agora, porque se você tiver alguma complicação no pulmão, realmente você vai ter muitos problemas e tem o risco de morrer em casa. Ele não escutou ninguém, ele insistiu em querer fazer o tratamento em casa. A lesão no pulmão se agravou e ele morreu. Morreu. Irmão da minha mãe. Não é o amigo do conhecido. É o irmão da minha mãe que morreu. Eu tô aqui hoje, eu saí de casa, eu ia fazer algumas coisas e tá todo mundo em lockdown. Todo mundo não, né? Vocês estão vendo aqui, eu tô com a outra câmera do celular ligada e ela tá mostrando a cidade inteira enquanto eu falo com vocês nessa câmera. A outra câmera está apontada para frente do carro e vocês vão ir vendo imagens aí no decorrer desse vídeo para vocês verem o que está acontecendo. A cidade continua, a cidade é muito grande. Esse tipo de situação aqui de cidade não tem como fazer lockdown, porque a cidade depende muito de muita gente, de muita coisa e de muitos acontecimentos ao mesmo tempo. Não tem como travar tudo. E mesmo que você queira falar, os hospitais estão lotados, o número de mortes está aumentando, está acontecendo muita coisa grave, mas você não vai impedir mais gente de se contaminar travando todo mundo em casa, porque o que tinha que controlar mais são festas clandestinas, são encontros ilegais por aí, porque esse tipo de agrupamento de pessoas é o que está, na minha opinião, causando mais problema. Aí o cara vai e decreta um feriado no meio do lockdown. Ele faz o lockdown e decreta o feriado. Cara, feriado na cabeça de todo mundo é férias. Ele pode decretar feriado para todo mundo, mas as pessoas que hoje em dia já estão passando muitas dificuldades financeiras, esse tipo de situação só vai agravar as coisas delas, entendeu? Só vai agravar tudo. E aí a gente só vai ficar tendo dor de cabeça, só vai ficar tendo mais problemas para enfrentar, mais coisas para ter que superar cada vez mais a cada dia a dia que passa. Então, fazer lockdown é o tipo de coisa que não é a coisa mais inteligente a se fazer. Decretar feriado em lockdown antecipar, na minha opinião, você vai estar aumentando a chance de contaminar mais pessoas e você está aumentando a clientela pro Covid-19 e você vai estar aumentando o número de pessoas hospitalizadas e, consequentemente, o número de mortes vai continuar aumentando. Tudo isso vai acabar? Vai acabar. Por quê? Porque agora, daqui para frente, nos próximos, nós estamos no final do mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto, vai ter uma enxurrada de vacinas e todo mundo tem que ir se vacinar para poder ajudar a evitar a propagação desse negócio. Todo mundo tem que se vacinar. Então vai começar a diminuir o problema. Ficar trancando todo mundo em casa hoje só vai aumentar o problema. Infelizmente, todos os caras que têm o poder para trancar e destrancar todo mundo em casa, eles são pessoas públicas. E todo mundo que trabalha em algum órgão público, todo fim do mês, a grana vai e pinga na conta, a gente sabe disso. Isso é certo ou não certo falar? Eu não sei. Eu sei que é verdadeiro falar. É verdade o que eu estou falando. A minha não. A
moça que trabalha em casa, se ela não for trabalhar em casa, ela não tem dinheiro no final do mês, que ela trabalha de diarista, ela precisa ir ficar nas casas onde ela trabalha. O cara que corta meu cabelo, ele precisa estar com a porta aberta cortando o cabelo das pessoas. O cara que vende pão, o cara que assa pão e vende, ele tem que estar aberto para trabalhar. E as pessoas que distribuem o pão dele e vendem, os revendedores, têm que estar abertos também para trabalhar. Tudo isso é uma cadeia, é um efeito dominó, que na hora que você começa a quebrar essa corrente, você começa a criar um problema que começa a dificultar a vida de todo mundo cada vez mais. Estou passando aqui do lado do Parque do Ibirapuera, a outra câmera está filmando tudo. Eu vou tentar fazer um picture in picture para vocês poderem assistir ao mesmo tempo que eu estou falando. Então, pessoal, o negócio é o seguinte: lockdown não vai fazer bem para ninguém. Quem trabalha no poder público está menos comprometido, porque o salário pinga no final do mês. E essas pessoas que detêm esse poder na mão, elas têm que ter ciência e consciência de que tem muita gente que precisa de ficar aberto, trabalhando, podendo ter a oportunidade de buscar algum dinheiro para poder continuar, dar continuidade na vida das pessoas. O cara aí, e o cara que recebe salário todo mês, que tá lá, a grana tá garantida, esse cara ficar falando, não, vamos fazer porque não vai morrer, tem muita gente morrendo. Cara, tem muito mais gente que vai morrer se não deixar essas pessoas trabalhar. Vai agravar a situação de muita gente. Eu estou persistindo nessa conversa porque realmente é um assunto muito delicado, a conversa é muito complicada. Ó, tem uma BMW aí, ó, BMW M3, isso aí, bonito carro, né? Mudando um pouco de assunto, de água pro vinho, carro muito bacana. Então, pessoal, olha só que céu bonito. Esse país é um bom país. São Paulo, vocês estão vendo, é uma cidade muito bonita. São Paulo é bem legal. A gente está passando do lado aqui de um lugar que eu vinha muito quando eu era criança. Eu sou nascido aqui em São Paulo. Eu cresci aqui em São Paulo. Eu tive um período de 3 anos que o meu pai, de origem libanesa, resolveu voltar para o Líbano, porque todo libanês é muito patriota, e ele quis ir morar lá. Fui eu, minhas 2 irmãs e a minha mãe, junto com meu pai, fomos morar no Líbano nesses 3 anos, de 1974 até 1976. Foi 74, 75 e 76. Nós moramos no Líbano e voltamos para o Brasil porque se agravou lá muito a guerra civil. E de 76 para cá eu moro no Brasil, com exceção a 2 anos que eu fui morar nos Estados Unidos, que eu joguei basquete. Aliás, eu fui morar nos Estados Unidos, eu morei 2 anos lá, porque eu ganhei uma bolsa de estudos para jogar e estudar pela University of Texas, que fica em Austin, que é a capital do Texas, para morar e estudar e jogar basquete pela universidade, tá? Então, essa é um pouco da minha história. Essa cidade é muito boa, eu gosto muito de São Paulo, eu gosto muito do Brasil.
Tanto que em 1989, no meu ano lá nos Estados Unidos, acabou a minha elegibilidade para jogar basquete. E aí eu fui obrigado a voltar. Foi obrigado a voltar não também, porque veio o diretor atlético para mim e falou se eu queria ficar lá só estudando, sem jogar, só estudando, porque a obrigação da universidade era continuar me dando a bolsa, que eles tinham me dado 2 anos de bolsa, era me dar a bolsa até eu concluir os meus estudos lá. Eu, por opção, por ser de família árabe, eu resolvi voltar para o Brasil. Eu queria ficar perto do meu pai e da minha mãe. E aquela história, quando você tem 20, 22, 23, 24 anos de idade, você vê as coisas com uma perspectiva diferente do que eu vejo hoje, com os meus 56 anos, barba branca, já com as minhas frustrações nas costas, as minhas vitórias e derrotas, as minhas alegrias e tristezas, e conquistas e perdas. Então, com 24 anos, você tem aquele mundo na sua frente e você acredita nas coisas. Eu acreditei no Brasil, eu quis vir para cá, eu quis continuar, eu quis fazer e quis seguir adiante. Infelizmente, o Brasil de lá para cá, ele foi mudando de cara, e algumas regras aqui que são colocadas, na minha opinião também, tudo isso é minha opinião, tá? São colocadas de uma forma que ou você segue um caminho ou você segue outro, você é obrigado a fazer escolhas, e às vezes algumas escolhas de forma errada, na minha opinião. Muita gente que estiver ouvindo essa conversa aqui que eu estou tendo com vocês vai entender o que eu estou falando, porque se você faz coisas erradas, cara, e você consegue conviver com elas, tudo bem. Eu acho que a maioria das pessoas não faz coisas erradas e não consegue conviver com essas coisas. Então é isso que eu estou tentando explicar. A maioria das pessoas prefere pôr a cabeça no travesseiro e dormir do que ter uma conta bancária recheada de dinheiro, porque o dinheiro ele vai trazer muita coisa boa, mas ele não vai trazer a tua tranquilidade, paz de espírito e deixar você saber que fazer a coisa certa sempre vai ser mais gratificante. E se você pensar, então, porra, eu tenho a minha Mercedes, eu tenho a minha BMW, eu tenho não sei o que, eu moro não sei aonde, eu faço não sei o que, e pra mim tá tudo bem. Pessoal, eu acho que o brasileiro, no geral, ele não tá acostumado a... Deixa eu ver se eu tô filmando. Eu tô filmando sim. O brasileiro, em geral, ele não tá acostumado, cara, a pensar só no umbigo dele. Eu acho que a maioria da população aqui no Brasil, a gente não tem muita capacidade de produção, a gente não tem muita capacidade de desenvolvimento tecnológico. A gente tem capacidade de produção, mas tem capacidade de desenvolvimento tecnológico, só que isso não é em abundância, por vários motivos sociais que a gente enfrenta aqui e tem essa dificuldade de conviver. Aqui no Brasil a gente convive com esse tipo de problema. O agravamento da situação, na minha opinião, é em função de ter um pouco de gente, poucas pessoas estão estragando muito esse país e complicando a vida das pessoas em geral, que estão buscando ao máximo manter equilíbrio na própria vida. Então esse desequilíbrio
essa desconstrução. E você me desculpa, olha, eu vou citar 2 países que isso acontece, e se alguém quiser falar, ah, você está achando isso, está achando aquilo, pessoal, pode me contar a história que for. A Venezuela não é um bom país para se viver. A Argentina não é um bom país para se viver, tanto que está cheio de argentino aqui no Brasil, nos Estados Unidos está entupido de argentino. O dinheiro desses caras está todo lá fora, não está lá na Argentina. E vocês podem ouvir o que eu estou falando, Cuba não é um bom país para se viver também. Então, vocês desculpem, tipo, a minha sinceridade, a minha franqueza, estão tentando fazer o Brasil virar esse tipo de país, mas não consegue. Por quê? Porque eu acabei de falar, a Venezuela, a Argentina e Cuba, geograficamente são países diferentes do Brasil. A parte de território, a parte de população não consegue gerar a mesma coisa que aconteceu nesses países. Por quê? Porque aqui o país é muito grande, o país é muito rico e o país tem muita diversidade social, tem diversidade econômica, tem diversidade de tudo. Então aqui você consegue ter turismo, agricultura, produção, você consegue ter o que você quiser. Só que isso não vai conseguir ficar direto, que já vem de muito tempo para cá, querendo ficar na mão de poucas pessoas. Isso tem que ficar mais distribuído para ter oportunidade para todo mundo. Esse é o maior problema disso. Tá aqui, ó, nós estamos dirigindo. Eu estou dirigindo pela cidade de São Paulo. Vocês estão vendo aqui, ó, as imagens. Olha isso daqui. Eu acabei de entrar na Avenida Paulista. Isso daqui é muito grande. Isso daqui é muito forte. Isso daqui é muito bom. Olha o sol. Olha o sol que está hoje. Nós estamos falando, nós estamos com mais de... Nós estamos com mais de... Cadê? Não estou conseguindo nem ver mais. Nós estamos com um montão de tempo de vídeo, mais de meia hora. E nós, todos os lugares que a gente andou é gente, é muita gente, é muita gente de tudo que é tipo de gente. Então aqui não adianta o cara falar, ah, aquele lá é negro, aquele lá é japonês, aquele lá é amarelo, aquele lá é verde, aquele lá é azul, não interessa, nada disso interessa. A cidade é muito grande. É como se fosse, tá? Nas devidas proporções, uma Nova York. É um outro tipo de gente aqui, não dá para ser. Não dá para falar, eu sou dono, eu que mando, eu que faço. Não dá, porque é muita gente. Aqui em São Paulo, nós temos muita coisa, muita força e muito exponencial para dizer que um cara vai ser o dono de tudo. Não dá para ser. No Brasil, não dá para dizer aquele cara lá é o cara mais que manda mais nisso tudo do Brasil. Não dá para dizer também, porque o Brasil é um país muito grande, é um país muito forte. O problema é que todo mundo aqui fica querendo... Todo mundo não, né? O problema daqui é que algumas pessoas ficam tentando sangrar o tempo todo. Sangra a economia, sangra o povo, sangra o turismo, sangra tudo. Todo mundo fica tentando derrubar esse negócio. Então, pessoal, tem que tentar entender que não pode ser mais assim. Isso daqui precisa evoluir. Tá todo mundo lutando para se desprender dessa, como é que chama isso daqui que eu vou falar? Tá todo mundo lutando para se desprender desse egoísmo, dessa ganância de poucas pessoas. O egoísmo, a ganância de poucas pessoas, isso tem que acabar nesse país, para deixar esse país ser de todos,
para todo mundo lutar, para todo mundo fazer o que é melhor para a economia e para a população inteira. O Brasil é um país lindo, maravilhoso. O turismo aqui é para ser um turismo de primeiríssima linha. Aqui tem tudo para fazer de tudo. Nós temos história, nós temos praia, nós temos montanha, nós temos o que quiser. E tem outra coisa que aqui não tem, só que isso de uma forma muito forte é benéfica, é muito mais benéfica do que pode atrapalhar. O fato de você não ter neve, não ter furacão, não ter maremoto, são coisas que trazem benefício para uma estrutura onde você pode atrair todo mundo de fora do país para cá. Aí você fala assim para mim: porra, Zé, mas você tá querendo fazer rodando USA, cara? Como que você tá querendo fazer rodando USA e tá falando tudo isso do Brasil? Cara, eu vou te falar, eu tô falando tudo isso porque eu, dos meus 26 anos até os meus 56, são 30 anos que eu venho lutando aqui para tentar fazer tudo que eu tenho em mente em fazer lá. Aqui ninguém está deixando eu fazer. Eu tomo porrada o dia inteiro, eu tomo ferrada o dia inteiro, eu só tomo facada, tiro, eu só levo bolacha o dia inteiro. E aí eu não estou falando isso para querer tirar a esperança, nem diminuir a vontade de ter um país melhor. Eu acredito nesse país melhor, mas eu só vou querer fazer rodando USA virar rodando o Brasil quando o Brasil virar isso que a gente está falando. Porque dizer que aqui é a terra do futuro, é a terra prometida, isso eu já escuto há mais de 30 anos. E eu não quero mais esperar por enquanto, porque eu acho que até pode ser que vire essa terra prometida. Só que, se eu tiver a oportunidade de recomeçar a minha vida e querer fazer as coisas de um jeito diferente, para eu poder aproveitar os próximos 20 anos que eu tenho aqui nesse patamar espiritual do ser humano, eu preciso ir degustar um pouco do que eu estou falando, que eu quero mostrar para vocês, que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu acabei de rodar uma boa parte de São Paulo para fazer e falar um pouco para vocês. Agora, ficar vivendo o lockdown, ficar tendo que, olha só que beleza esse rapaz da frente, vivendo o lockdown, ficar tendo que toda vez, tudo bem, matar um leão por dia não tem problema, é comigo mesmo. A gente pode ir para cima. É uma expressão ruim, né? Porque eu não quero matar leão nenhum também, né? Eu gosto muito dos animais, eu adoro o meu cachorro. A gente tem que lutar todos os dias para buscar alguma coisa, não tem problema, é comigo mesmo. A gente tem que enfrentar tudo que a gente precisa enfrentar, não tem problema também. Agora, o que é difícil de acontecer é você ter direitos, que as suas obrigações, eu sei quais são as minhas obrigações. Agora, se eu tenho os meus direitos, eu preciso também que eles sejam executados para eu seguir adiante. Aqui é um país que, na hora de os seus direitos acontecerem, eles não acontecem, cara. Então, quando eu falo isso, o maior exemplo disso é toda a sua carga tributária que você tem em cima de você e os direitos que você tinha que ter em função de ter essa carga tributária pesada, eles não têm retorno, eles não aparecem.
eles não voltam para você. E é por isso que a gente tem sofrido tanto. Então, nessa conversa de vai e vem, porque isso está sendo uma conversa de vai e vem, de dores de cabeça, de alegrias e de tristezas, vamos seguir adiante, vamos ter esperança, vamos ter fé. Eu espero que você tenha gostado de São Paulo, que eu gosto muito daqui, eu acho muito legal. Eu vou filmar mais para a gente ter mais imagem desse vídeo e vamos continuar mostrando que isso daqui é um país muito bom e vamos continuar insistindo em mostrar para as poucas pessoas que querem ter tudo para eles que isso não pode ser desse jeito, porque tem muita gente capaz, muita gente que tem determinação e força de trabalho, e isso daqui tem que dar oportunidade para mais gente. É isso que tem que acontecer no Brasil. Tem que ter oportunidade para mais pessoas. Isso vai trazer benefício para muita gente, vai trazer alegria para muita gente e vai deixar esse país ficar muito melhor. Então, esse é o Rodando USA. Grande abraço a todos. A gente vai se falando e vai ter vídeo do corte de cabelo, vai ter vídeo da podologia que eu vou fazer, que eu faço podologia há muito tempo. E tem um vídeo aí que vocês vão gostar pra caramba. Ele é nos próximos fins de semana, no próximo fim de semana ele vai acontecer e você vai ver que legal que vai ser. Então a gente vai se falando, até mais, grande abraço. Canetar o cara.